Existe uma planta perene que já salvou povos inteiros da fome, produz muito em climas frios e ainda volta sozinha ano após ano sem você replantar. Ela atravessou impérios e guerras, mas foi esquecida por um motivo simples: não dá para controlar. Hoje você vai entender o sunchoke e aprender a plantar, colher e usar essa raiz poderosa. O sunchoke, também chamado de alcachofra de Jerusalém, é um tubérculo perene aparentado ao girassol. A planta cresce alta e floresce, mas o tesouro fica escondido, tubérculos irregulares que guardam energia principalmente como inulina e não como amido. Isso muda tanto o sabor quanto o efeito no corpo. Para plantar, escolha um canteiro definitivo, porque ele se espalha por estruturas subterrâneas e pode formar uma colônia permanente. Enterre os tubérculos a cerca de 10 centímetros de profundidade, com 30 a 40 centímetros entre cada muda. Mesmo em solo pobre ele cresce, mas rende mais com matéria orgânica. A manutenção é simples. Mantenha o solo sempre coberto com palha, folhas secas ou capim cortado. Essa cobertura segura a umidade, reduz mato e protege a vida do solo. Ele tolera frio forte e períodos de seca, então você não precisa irrigar o tempo todo. Quando as hastes secarem, corte e deixe como cobertura. A colheita é o segredo para manter o cultivo eterno. Não colha tudo. Retire parte no fim do ciclo e deixe o restante no solo, porque os tubérculos armazenam bem na própria terra, até com geadas. Qualquer fragmento esquecido pode brotar de novo e repor o canteiro sozinho, por isso ele é considerado invasor em alguns lugares. Na cozinha, o truque é reduzir desconforto intestinal. A inulina é muito fermentável, então o ideal é cozinhar bem, assar por tempo longo, fazer sopas e purês. O calor ajuda a transformar parte da inulina em açúcares mais simples. Comece com pequenas porções por alguns dias e aumente aos poucos, dando tempo para o corpo se adaptar. O girassol comum é parente direto do sunchoke e funciona como planta-ferramenta na horta. Suas raízes ajudam a quebrar compactação, ele atrai polinizadores e ainda produz sementes com alta densidade energética. Também é útil para recuperar áreas fracas, porque cresce com vigor e faz muita biomassa para virar cobertura. Para plantar, use sementes diretamente no canteiro quando o solo estiver mais aquecido e com o sol pleno. Faça covas rasas, com 2 a 3 centímetros, e regue até germinar. Depois disso, ele se sustenta bem sozinho. Se você usar cobertura morta desde o início, mantenha a umidade e favorece micro-organismos que alimentam a planta. O girassol é ótimo em bordas. Você pode plantar em linhas para formar um quebra-vento vivo, protegendo folhas sensíveis. Se a sua meta for fertilidade, corte as plantas antes de formarem sementes e deite a massa verde no chão como cobertura. Isso devolve nutrientes, reduz ervas daninhas e cria sombra no solo, imitando o chão de floresta. Para colher sementes, espere o capítulo secar e começar a baixar a cabeça. Se houver muitos pássaros, proteja com tela ou saco fino. As sementes servem para consumo, replantio e até ração. Em quintais, elas atraem fauna e aumentam a biodiversidade, o que melhora o equilíbrio da horta ao longo do ano. No longo prazo, o girassol vira um indicador simples de solo. Se cresce pequeno e amarelado, geralmente falta matéria orgânica e vida. Se cresce alto e firme, o solo está estruturado e ativo. É uma planta comum, mas poderosa para quem quer produtividade sem depender de fertilizantes químicos, porque ensina o que o solo está pedindo. A rutabaga, ou nabo sueco, aparece em momentos extremos da história porque resiste ao frio e forma uma raiz grande em clima difícil. Em crises alimentares, ela substituiu culturas que falharam e, por isso, é valiosa em hortas de sobrevivência. Ela entrega alimento denso quando o inverno aperta e a variedade de colheitas diminui. O plantio funciona melhor em clima ameno, com solo solto e rico em matéria orgânica. Semeie direto no canteiro em linhas e, quando nascer, faça o desbaste, deixando as plantas mais fortes. Superlotação vira raiz pequena. Mantenha o solo coberto para reduzir perda de água e evitar que a superfície endureça, o que trava o crescimento. A nutrição é o ponto crítico. Rutabaga sofre em solo pobre e responde bem a potássio e cálcio. Use composto bem curtido e, se o seu solo permitir, uma pequena quantidade de cinza de madeira para equilibrar minerais. Evite excesso de nitrogênio, porque isso faz muita folha e pouca raiz. Regue de forma regular, sem encharcar. A colheita ocorre quando a raiz está firme e grande, normalmente alguns meses após o plantio. Em regiões frias, ela pode ficar no solo por mais tempo porque tolera geadas. Para armazenar, mantenha em local fresco e ventilado, sem luz direta, parecido com o cuidado dado às batatas. Assim você garante alimento por semanas com pouca perda. Na cozinha, a rutabaga assada ou em sopa fica macia e levemente adocicada. Crua, o sabor é mais forte, então cozinhar costuma agradar mais. Se você quer autonomia alimentar, essa raiz esquecida merece espaço.
Ela não é a mais famosa, mas entrega resistência ao frio, boa produção e variedade na mesa quando outras colheitas diminuem. A batata dominou a agricultura por ser uniforme, fácil de armazenar e simples de vender em escala. Em horta caseira, ela continua útil como base calórica, mas tem limitações. Costuma exigir mais água e um solo bem solto. Em frio extremo, ela sofre mais do que o sunchoke, então entra melhor como parte de um conjunto de culturas, e não como única aposta. Para plantar, use batatas semente com gemas. Corte em pedaços e deixe cicatrizar por alguns dias em local seco e ventilado, para reduzir apodrecimento. Plante em sulcos ou canteiros altos e cubra com palha. Você pode cultivar sem revolver. Conforme a planta cresce, adicione mais cobertura por cima, mantendo a luz fora dos tubérculos e o solo úmido. O segredo é reduzir doenças. Não replante sempre no mesmo lugar e evite áreas com histórico de podridão. A cobertura morta diminui respingos de terra nas folhas, o que ajuda contra problemas fúngicos. Para aumentar produtividade sem química, faça rotação com leguminosas e use plantas aromáticas na borda, criando diversidade que confunde pragas e melhora a saúde do canteiro. A colheita acontece quando a parte aérea seca. Retire com cuidado para não ferir cascas, porque machucados diminuem o tempo de armazenamento. Depois, deixe curar em local ventilado por alguns dias, longe do sol. A batata é excelente para a autonomia, mas depende de replantio e costuma pedir mais manutenção do que o sunchoke. Por isso, ter as duas culturas aumenta sua segurança alimentar. Nutricionalmente, a batata é rica em carboidratos e potássio, mas tende a elevar a glicose no sangue mais do que o sunchoke. Para equilíbrio, combine com fibras, verduras e proteínas. Ela é ótima, só não deve ser a única raiz do seu sistema. Quanto mais diversidade você planta, menor a chance de uma única falha de clima ou praga derrubar toda a sua despensa. O milho é uma das culturas mais produtivas do mundo, mas foi moldado para a estabilidade. Solo fértil, clima previsível e, muitas vezes, água suficiente na hora certa. Em horta, ele pode ser pilar de produção e também estrutura viva para consórcios. Com um planejamento simples, você transforma espaço em grãos armazenáveis. E ainda cria sombra e abrigo para outras plantas ao redor. O plantio deve ser em blocos, não em fileiras longas e isoladas, para melhorar a polinização pelo vento. Use cobertura morta desde o início para reduzir mato e conservar umidade. O milho sofre quando o solo seca no florescimento. Então, se você quer espigas cheias, priorize irrigação nesse período ou plante antes de uma fase de chuvas mais regulares. Para aumentar fertilidade sem depender de insumos industriais, coloque composto antes do plantio e use adubação verde na área na estação anterior. O milho consome muito nitrogênio. Uma estratégia é plantar leguminosas na fase anterior, cortar e deixar como cobertura, imitando sistemas tradicionais. Isso alimenta micro-organismos, melhora a estrutura do solo e reduz custo. A colheita pode ser verde para consumo imediato ou madura para grãos secos. Para a autonomia alimentar, o milho seco é essencial. Vira farinha, fubá e base energética que dura muitos meses. Só lembre que ele é anual, então depende de replantio. Por isso, culturas perenes como o sunchoke funcionam como seguro, enquanto o milho entrega produtividade concentrada em uma safra. Se o seu objetivo é resiliência, combine milho com perenes e raízes robustas. Assim, quando o clima falhar, você ainda tem comida. O milho é ótimo, mas precisa de um sistema equilibrado, solo vivo, cobertura e água na hora certa. Em canteiros bem cobertos e biologicamente ativos, ele vira uma máquina de produção. Em solo cansado, ele acusa o problema rapidamente. A batata doce é uma raiz extremamente popular no mundo inteiro porque entrega muita energia com pouca exigência. Ela cresce bem em calor, tolera períodos de seca e ainda cobre o solo com ramas, reduzindo erosão e mato. Em um sistema de horta resiliente, ela funciona como reserva de carboidrato confiável, sem pedir tanta manutenção quanto outras culturas sensíveis. Para plantar, use ramas saudáveis com alguns nós. Enterre parte do caule em solo fofo e bem drenado, deixando as folhas para fora, e regue nos primeiros dias para enraizar. Escolha sol pleno e dê espaço para as ramas se espalharem. Se o seu solo for pesado, faça canteiro mais alto e misture matéria orgânica para aumentar a aeração. A cobertura morta ajuda muito. Palha e folhas secas seguram umidade e impedem que o solo endureça. Evite revirar demais, porque as raízes se formam melhor em ambiente estável. Quando as ramas fecham o chão, você ganha uma manta viva que protege a terra do sol forte. É uma planta ótima para quem quer produzir comida e, ao mesmo tempo, melhorar o solo. Na colheita, faça com cuidado para não ferir as raízes, porque cortes reduzem muito a durabilidade. Use um garfo de jardim e levante o torrão aos poucos, procurando as batatas ao redor da planta.
O ponto costuma aparecer quando as folhas começam a amarelar e o crescimento desacelera. Se houver frio chegando, colha antes, porque geada pode danificar as raízes. Depois de colher, a cura é o passo que quase ninguém faz e que muda tudo. Deixe as batatas em local quente, seco e ventilado por alguns dias para a casca cicatrizar. Isso aumenta o tempo de armazenamento e melhora o sabor, porque parte dos amidos se transforma em açúcares. Com esse cuidado simples, você cria uma reserva que segura semanas e às vezes meses, dependendo do ambiente. A mandioca é uma das bases alimentares mais importantes do planeta, especialmente em regiões quentes. Ela produz raízes grandes, tolera solos mais pobres e aguenta períodos de seca melhor do que muitas hortaliças. Para uma horta de autonomia, mandioca é sinônimo de estabilidade. Você planta e tem comida de alta energia, esperando debaixo da terra quando precisar. O plantio é feito com estacas de caule, firmes e saudáveis. Plante em solo bem drenado e com sol pleno, enterrando parte da estaca para ela enraizar e brotar. Deixe espaço, porque a planta vira um arbusto. Nos primeiros meses, mantenha o canteiro limpo e com cobertura morta para reduzir mato e segurar umidade enquanto ela se estabelece. Depois que pega, a mandioca pede pouco. Ela fecha a copa, sombreia o chão e reduz competição. Uma dica prática é observar drenagem. Solo encharcado prejudica raízes. Se o seu terreno for pesado, use camalhões ou canteiros mais altos. Folhas e galhos podados podem virar cobertura, devolvendo matéria orgânica e ajudando a manter a vida do solo ativa. A colheita exige paciência, porque o ganho real acontece com o tempo. Em geral, quanto mais você espera, maior a raiz, desde que a planta esteja saudável. Para colher, solte a base com uma ferramenta e puxe com firmeza, retirando as raízes. Se você quebrar algumas, use primeiro, porque pedaços expostos estragam mais rápido. O importante é que a comida estava guardada no solo, como um cofre. Para consumo, trate a mandioca com respeito. Ela não deve ser comida crua. Descasque, cozinhe bem em água até ficar macia e descarte a água do cozimento. Assim você deixa o alimento seguro e delicioso. A mandioca vira purê, cozido, assada e base de muitas receitas. Em um cenário de instabilidade, poucas plantas entregam tanta segurança com tão pouco cuidado. A abóbora é uma campeã de sobrevivência. Produz frutos grandes, faz muita massa verde e ainda consegue armazenar por bastante tempo quando bem curada. Ela cobre o solo como uma manta viva, reduz ervas daninhas e protege a terra do sol. Em hortas de autonomia, é uma cultura estratégica porque entrega comida, sementes e cobertura em uma só planta. Para plantar, escolha sol pleno e dê espaço para as ramas correrem. Abra um berço com composto bem curtido, plante as sementes e mantenha a umidade até germinar. Se o espaço for pequeno, conduza as ramas para bordas e corredores. A abóbora gosta de solo fértil, mas responde muito bem quando você concentra matéria orgânica no ponto de plantio, sem precisar adubar a área inteira. O manejo mais inteligente é deixar a abóbora trabalhar por você. As folhas largas criam sombra e abafam o mato, reduzindo capina. Com o chão protegido, a água evapora menos e a vida do solo aumenta. Se surgirem poucas invasoras, puxe cedo e devolva como cobertura. Esse ciclo simples transforma um canteiro exposto em um solo protegido e produtivo. Para melhorar a frutificação, atraia polinizadores. Evite pulverizações agressivas e deixe flores ao redor. Se você perceber muitas flores e poucos frutos, observe se há abelhas visitando pela manhã, quando as flores abrem. Em quintais, uma solução prática é plantar diferentes flores perto, aumentando visitas. Quando o fruto pega, evite mexer demais e coloque palha por baixo para reduzir apodrecimento por umidade. A colheita deve ser com casca firme e pedúnculo seco. Corte deixando um pedaço do cabo, porque isso aumenta a durabilidade. Depois, faça a cura. Deixe os frutos alguns dias em local ventilado e com luz indireta para endurecer a casca. Armazene em lugar fresco, sem empilhar de forma que machuque. Assim você cria comida para semanas e, em alguns casos, para meses. O manjericão é uma das plantas mais populares do mundo em hortas caseiras, porque é fácil, perfumado e muito útil na cozinha. Em um sistema de autonomia, temperos são mais do que luxo. Eles transformam refeições simples e ajudam você a manter constância no hábito de cozinhar. Além disso, o manjericão atrai polinizadores e contribui para a biodiversidade no quintal. Para plantar, use sementes ou mudas em sol pleno ou meia sombra clara, com solo leve e bem drenado. Regue para manter umidade, mas sem encharcar. A regra prática é simples. Quanto mais você colhe as pontas, mais a planta ramifica e produz folhas. Se você deixar crescer sem colher, ela sobe, endurece e produz menos folhas úteis. Quando aparecerem botões florais, corte cedo se o seu objetivo for folhas. A floração muda o foco da planta e reduz produção de folhas macias. Você pode usar essas pontas em chás ou na cozinha, mas manter a poda regular prolonga a colheita por muitas semanas.
Em clima quente, colher a cada poucos dias é melhor do que colher muito de uma vez. Para multiplicar sem custo, faça mudas por estaca. Corte um ramo saudável, retire as folhas da parte de baixo e coloque em água limpa até soltar raízes. Depois, plante em vaso ou canteiro. Esse método é perfeito para canal Faceless, porque rende imagens bonitas e mostra autonomia na prática. De uma planta você cria várias, garantindo tempero contínuo e sempre fresco. Uma dica simples é plantar manjericão perto do tomateiro. O aroma forte pode ajudar a confundir alguns insetos e as flores atraem visitantes úteis para o jardim. Mesmo quando você colhe folhas o tempo todo, deixe uma planta florir em outro canto para manter polinizadores por perto. Assim, você ganha sabor, imagens bonitas e um ecossistema mais equilibrado. O tomate é uma das plantas mais fotografadas e cultivadas do planeta, e por um bom motivo. Ele entrega produção alta e valor culinário enorme. Em horta resiliente, o tomate funciona como moeda de sabor, porque transforma pratos simples com poucas raízes e grãos. Também é uma planta excelente para ensinar manejo de luz, poda, irrigação e prevenção de doenças. Para plantar, escolha solo pleno e um local bem ventilado. Coloque tutor firme desde cedo, como estaca ou cerca, para manter folhas longe do chão e reduzir doenças. Plante em solo rico em matéria orgânica e mantenha a cobertura morta ao redor, sem encostar no caule. A ventilação é sua aliada. Planta molhada e abafada adoece mais. A irrigação faz diferença. Regue no pé, de preferência pela manhã, evitando molhar folhas. Isso reduz fungos e mantém crescimento constante. Se o tomate alterna entre muita água e pouca água, os frutos podem rachar e a planta fica estressada. Uma camada de palha estabiliza a umidade e reduz variação de temperatura no solo, deixando a planta mais forte. Uma prática fácil é remover folhas muito baixas e ramos em excesso para melhorar a circulação de ar. Se a planta ficar muito fechada, a umidade sobe e surgem doenças. Para a nutrição, prefira composto bem curtido e reposição leve de matéria orgânica ao longo do ciclo. Em vez de forçar crescimento, mantenha solo vivo. Isso sustenta a produção contínua por mais tempo. Colha frutos maduros aos poucos para estimular novas flores. Se você quer autonomia, aproveite para guardar sementes de tomates bem formados e saudáveis, secando-as antes de armazenar. Assim, mesmo sendo anual, o tomate entra na lógica do vídeo: reduzir dependência de compras. Com um tutor, cobertura e rega correta, ele vira uma fonte confiável de comida e conteúdo visual para o seu canal. Agora, você entendeu por que certas culturas foram apagadas, não por serem ruins, mas por serem livres demais. O sunchoke e outras plantas resilientes oferecem alimento, regeneração do solo e autonomia, sem pedir insumos nem permissão. Se você plantar hoje, você cria um seguro real para o futuro, especialmente num clima cada vez mais instável e imprevisível. Se esse vídeo abriu sua mente, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Você já viu ou provou o sunchoke ou teria coragem de cultivar uma planta que não dá para controlar? Considere se tornar membro. Quem é membro tem acesso a benefícios que não aparecem para todos. Clique em Seja Membro e faça parte.